Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e essa é a aula 8 de análise combinatória. O assunto de hoje é combinação simples. Antes de começar, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito para não perder nenhuma de nossas aulas. Bom, nas aulas anteriores, nos outros exemplos, a gente estava acompanhando a história de Ana e Breno. Agora, dando sequência, é o exemplo 36, que é o seguinte. Na viagem à Europa, Breno compra vários presentes para amigos e familiares. Ao chegar ao Brasil, ele visita sua mãe, Bernadette, para entregar a bolsa que ela tanto queria. Breno também diz que ela pode escolher 2 dentre os 6 chaveiros distintos que ele comprou. De quantas maneiras distintas Bernadette pode selecionar 2 dos chaveiros? O que é importante observar nesse exemplo é que a ordem não é relevante. Bom, para a gente analisar isso, vamos pensar o seguinte. Nós temos esses 6 elementos, são 6 chaveiros. Estou colocando letras para representá-los. Bom, se a ordem fosse relevante, Bernadette tinha 6 opções para a primeira escolha, 5 opções para a segunda escolha, então a gente teria um total de 30 situações distintas. Mas isso a gente sabe que a gente está considerando a ordem entre os elementos. E a gente não quer ordem, porque não há ordem entre os chaveiros. Bom, então vamos observar o seguinte. Essas 30 situações listadas aqui são os 30 casos possíveis. Isso levando em conta a ordem. Se a ordem não for importante, percebam que os elementos da segunda coluna eles só repetem os elementos da primeira, mudando a ordem, mas como a ordem não é relevante, essa segunda coluna é dispensável. A mesma coisa a quarta coluna comparada com a terceira e a sexta coluna comparada com a quinta. Portanto, na verdade, a gente tem que dividir esse número total de casos, 30, por 2. E a gente encontra que são 15 situações distintas. Percebe que esse 30 que nós encontramos veio daquele produto 6 vezes 5, que era a maneira de eu ordenar esses elementos, é o número de casos considerando a ordem. E esse 2 eu dividi porque tem 2 maneiras de ordenar os elementos escolhidos. Então eu peguei o número de casos considerando a ordem e dividi pelo número de maneiras de ordenar esses elementos. Vamos usar esse raciocínio para o próximo exemplo. Então a gente conclui que, nesse caso, Bernadette possui 15 maneiras de escolher 2 chaveiros. Próximo exemplo. Após voltar das férias, Ana descobre que a pequena empresa em que ela trabalha fará 3 sorteios de R$ 12.000 na festa de fim de ano. Os sorteados serão 3 pessoas diferentes, dentre os 18 funcionários. Quantos grupos distintos de ganhadores o sorteio pode ter? Perceba novamente que a ordem não é relevante. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não contar indevidamente a ordem. Vamos fazer igual no exercício anterior. São 18 funcionários, devemos escolher 3. Vamos representar essas pessoas por algumas letras. Então tem Ana e outras 17 pessoas. Bom, se a ordem fosse importante, quantos casos a gente teria? Bom, eu poderia pensar em todas as ordens entre A, L e M, depois todas as ordens entre A, L e N, depois todas as ordens entre A, L e O e assim diante. A gente chegaria no final que a gente teria o quê? Todos os casos, todas as sequências com X, Y e Z. Esse caso no total a gente sabe contar, porque basta a gente pensar, eu tenho 18 opções para a primeira letra a ser escolhida, 17 para a segunda e 16 para a terceira. Mas a gente sabe que tem um monte de casos que está sendo contado mais de uma vez. Vamos observar o seguinte, em cada uma das colunas a gente tem o quê? 3 fatorial maneiras diferentes de ordenar as letras escolhidas, certo? 3 letras, 3 fatorial. Ou seja, nós temos 6 situações distintas, considerando a ordem. Desse total, a gente sabe que apenas um dos 6 casos nos interessa, em cada coluna. Assim, se eu contar 1/6 do total de sequências que eu estava analisando inicialmente, esse número vai me dar a quantidade de casos que eu estou procurando. Bom, se eu fizer essas contas, eu vou encontrar 816. São 816 situações possíveis. Mas se eu tivesse uma quantidade maior de funcionários e uma quantidade maior de pessoas sorteadas, ia ficar inviável fazer as contas. Então a gente precisa pensar numa maneira da gente reescrever essa ideia sem ter necessariamente que fazer as contas, usando fatorial, por exemplo. Esse 6 no denominador, na verdade, ele vem lá daquele 3 fatorial, que são as maneiras de ordenar as 3 letras em cada coluna. Lembram? Bom, agora como é que eu posso reescrever de uma maneira mais simples aqui? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 15 fatorial, numerador e denominador, o que vai acontecer? Eu vou ter uma expressão que no numerador vai ficar 18 fatorial e no denominador vai ficar 3 fatorial vezes 15 fatorial. Será que isso é melhor? Vamos tentar entender de onde vêm esses números.
O 18 veio do número total de situações que a gente tem, número de elementos disponíveis. O 3 do 3 fatorial, ele vem do número de elementos que a gente escolheu. A gente está selecionando 3 elementos dos 18. E o 15, naturalmente, são os elementos que a gente não escolheu, quantidade de elementos que não foram escolhidos. Então já tem uma ideia de como a gente pode fazer contagens sem levar em conta a ordem entre os elementos. Bom, esse é o número total, então a gente pode dizer que a quantidade de maneiras de formar grupos de 3 ganhadores dentre 18 funcionários vai ser 18 fatorial sobre 3 fatorial vezes 15 fatorial, ou, fazendo as contas, 816. Então, para a gente resolver exercícios com os 2 exemplos anteriores, a gente precisa de uma ferramenta muito importante, que é a combinação simples. Bom, quando que a gente vai utilizar? Deve-se utilizar a combinação simples sempre que for necessário formar um grupo com alguns dos elementos de um conjunto que possui todos os elementos distintos. Então, expressões chaves para você saber quando utilizar a combinação simples. A ordem não importa, porque está fazendo um grupo. Você vai selecionar, na maioria das vezes, alguns elementos, ou seja, sobram elementos, e não há elementos iguais, todos os elementos são distintos. Então, essas 3 expressões faz você entender que é uma combinação simples. Bom, a gente usa esse símbolo, um C com N, P como índice, e a fórmula é simples, é N fatorial sobre P fatorial e a diferença é N menos P fatorial. O que isso está fazendo? O que está contando? É a quantidade de maneiras de formar um grupo selecionando P dentre N elementos distintos de um conjunto. Então você tem elementos distintos, você escolhe P, você vai usar essa fórmula. Bom, no exemplo anterior era necessário escolher, em ordem, 3 dentre 18 pessoas. Então, se a ordem não interfere, o que a gente faz? Uma combinação. Eu tenho 18, vou escolher 3. Combinação de 18, 3 a 3. O que vai estar no numerador? Número de elementos disponíveis, 18 fatorial. No denominador, 3 fatorial, que é o número de elementos escolhidos, e 18 menos 3 é a diferença ou a quantidade de elementos não escolhidos. Se a gente for fazendo essas contas, a gente vai chegar ao resultado, igual a gente fez anteriormente, que é 816. O importante é entender a ideia de combinação simples, ok? Próximo exemplo. Com sorte no amor e no jogo, Ana ganha R$12 mil no sorteio da empresa. Com a intenção de se organizar financeiramente, ela pretende investir o dinheiro recebido. Ao procurar uma instituição financeira especializada, ela é orientada a dividir a quantia em 3 ou 4 cotas iguais e investir cada uma das partes em uma das 9 opções ofertadas pela empresa, sendo exatamente uma cota para cada opção escolhida. De quantas maneiras distintas Ana pode investir todo o seu dinheiro seguindo as orientações da instituição financeira? Para Ana fazer os investimentos, ela precisa primeiro definir se ela vai dividir a quantia dela em 3 ou 4 partes. Então vamos analisar cada uma dessas situações. Se ela dividir em 3 cotas, ela tem que escolher 3 dentre as 9 opções para investir. Então ela tem simplesmente que escolher. Lembra que não tem ordem, então basta fazer uma combinação. Tem 9, vai escolher 3. Combinação de 9, 3 a 3. Se ela por acaso decidir que vão ser 4 cotas, ela tem que fazer o que então? Definir quais vão ser os investimentos dela. Então, das 9 opções que ela tem, ela precisa escolher 4. Então, tem essas duas possibilidades. Se ela seguir o que foi orientado, ela vai escolher 3 dos 9 ou 4 dos 9. Ok? Bom, como apenas uma das duas situações ocorre, princípio aditivo, a gente tem que fazer o quê? Somar essas duas possibilidades. Sem jogar naquela fórmula que a gente viu agora há pouco, a gente vai ter essas situações. Se for um pouco rápido, gente, qualquer exemplo, pausa o vídeo, assista novamente, se for o caso, para você não se perder, ok? Mas a gente vai fazer um pouco rápido para não demorar muito o vídeo, não ficar muito longo. Então, se você substituir na fórmula e desenvolver os fatoriais, simplificar aquelas partes que são possíveis, você vai concluir que a quantidade total, ou valor final que a gente vai ter, é um total de 210 situações. Okay? Portanto, a gente sabe que Ana possui 210 maneiras diferentes de investir seu dinheiro. Próximo exemplo. Ana foi selecionada para ser a líder de um novo projeto na empresa em que trabalha. Para isso, ela precisa dividir os 10 funcionários do seu setor em 5 duplas, nomeadas como dupla 1, 2, 3, 4 e 5, para trabalhar em 5 serviços distintos. As pessoas de uma mesma dupla farão o mesmo serviço, que será diferente dos trabalhos das outras duplas.
De quantas maneiras distintas Ana pode formar as 5 duplas? Bom, é importante aqui que os trabalhos a serem feitos são diferentes. Então, cada dupla tem naturalmente 2 pessoas. Se inicialmente, para formar a dupla 1, ela tem 10 pessoas disponíveis, ela precisa escolher 2 para formar uma dupla. Então, 10 escolhe 2. Bom, depois vão sobrar 8 pessoas ainda não escolhidas. Ela precisa escolher 2 dessas 8 para formar a dupla 2. Seguindo esse mesmo raciocínio, ela tem o quê? 6 pessoas disponíveis para escolher 2 e formar uma dupla. Combinação de 6 escolhe 2. A quarta dupla vai ser escolhida dentre 4 pessoas disponíveis. E a quinta dupla vão ter 2 pessoas disponíveis, a gente nem precisa usar nenhuma forma de combinação. 2 pessoas para formar uma dupla, a dupla já está formada. Bom, para associar todos esses casos, porque tudo vai ocorrer ao mesmo tempo, a gente tem que multiplicar essas combinações, correto? Bom, se a gente jogar na fórmula, novamente a gente vai ter esses casos. Percebam que a gente vai multiplicar por 1, como isso não vai fazer diferença nas contas, a gente pode ignorar. A gente pode perceber que há alguns fatores que aparecem de forma repetida no numerador e no denominador, então a gente pode simplificá-los. Aí nós vamos ter uma fração mais simples, mais limpa, que é 10 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, ou seja, 2 fatorial elevado a 5. Bom, melhorando mais ainda essas contas, a gente pode, por exemplo, desenvolver o 10 fatorial, a gente pode ver que alguns elementos vão ser simplificados e no final a gente vai concluir que o resultado, a quantidade que a gente tem é de 113.400. Ou seja, Ana possui 113.400 maneiras diferentes de formar as duplas. Muita coisa, né? Bom, exemplo 40. Ana e Breno são um casal muito apaixonado e adoram ir ao clube juntos. Nas próximas 12 semanas, eles planejam ir 8 vezes ao clube que são sócios, sempre aos domingos. O casal precisa definir quais serão os 8 domingos, mas já sabem que terão que ir em 2 desses dias, já definidos, pois Breno participará de um campeonato de futebol de salão no clube. De quantas maneiras Ana e Breno podem formar o conjunto de 8 domingos para ir ao clube? Esse exemplo é bem direto, bem tranquilo, mas é um tipo de exercício que as pessoas erram muito, por isso que eu coloquei ele aqui nos exemplos para vocês. Olha só, como há 2 domingos já definidos, basta escolher mais 6 datas dentre as 10 disponíveis. Bom, isso significa, como não tem ordem, né, porque já é uma data específica, a gente só basta escolher 10 dos 6, que a ordem já está estabelecida. Ou seja, combinação de 10, 6 a 6. Bom, aí a gente vai jogar na fórmula, nós vamos simplificar, nós vamos desenvolver alguns fatoriais, vamos cancelar, simplificar algumas contas que forem possíveis, e a gente vai concluir que o número total de situações é 210. Bom, isso significa então que há 210 maneiras de Ana e Breno definirem os domingos que vão ao clube. Ok? O último exemplo dessa aula é o seguinte. O campeonato que Breno disputará é composto por 24 equipes, que serão divididas em 4 grupos de 6 times cada. Na primeira fase, as 6 equipes de um mesmo grupo jogam entre si, todas contra todas, uma única vez. Os 4 melhores de cada grupo avançam à próxima fase, que é eliminatória. Nessa fase, quem perde uma partida é eliminado, e quem ganha joga contra outro vencedor na fase seguinte. Em caso de empate, as equipes disputam uma classificação nos pênaltis. Esse processo continua até a final, onde se decide o campeão. Há ainda a disputa de terceiro lugar entre os 2 times que perderem a semifinal. Quantas partidas, ao todo, serão realizadas nesse campeonato? Vamos começar pensando por grupo. São 6 times e eu preciso contar todos os confrontos 2 a 2 entre eles. Então a quantidade de jogos vai ser igual à quantidade de maneiras que eu tenho de formar grupos ou duplas dentre esses 6 times. Ou seja, basta escolher de todas as maneiras 2 dentre os 6 elementos, esses 6 times, eu tenho a quantidade de jogos. Bom, como são 4 grupos, eu tenho que multiplicar esse número por 4. Bom, os 16 melhores times desse campeonato vão classificar a próxima fase e eles farão 8 jogos. Os 8 vencedores vão se enfrentar formando 4 jogos. Os 4 vencedores vão formar semifinais e depois eu tenho por fim mais 2 jogos, a final e a disputa do terceiro lugar. Bom, para descobrir a quantidade total de jogos nesse campeonato,
basta a gente fazer o que então? Somar a quantidade de jogos em cada fase. Se a gente fizer essa soma, perceba que 8 mais 4 mais 2 dá 16. É uma conta bem tranquila. Tudo que eu preciso agora é desenvolver aquela combinação de 6, 2 a 2. A gente sabe que essa combinação é 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Bom, se a gente desenvolver e depois simplificar alguns termos, a gente vai concluir que a quantidade total de jogos vai ser 76. Ou seja, esse campeonato tem 76 jogos. Ok? Bom, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver mais exemplos, com mais casos, mais restrições, para a gente fixar ainda mais a ideia de combinação simples. Então eu aguardo vocês. Um abraço!